RFI Convida. O RFI Convida recebe o prefeito da cidade mineira de Contagem, Alex de Freitas, do PSDB. Ele está a Paris a convite da Universidade Sorbonne, onde proferiu uma aula magna para a comunidade lusófona sobre os desafios da gestão municipal frente ao cenário de crise econômica brasileira. Alex de Freitas é o primeiro prefeito brasileiro a participar desse tipo de solenidade, nessa que é considerada uma das melhores e mais prestigiadas universidades do mundo. Muito bem-vindo, prefeito. Além do convite da Sorbonne, o senhor visitou também a cidade de Aulnay-sous-Bois, que fica na região parisiense. E a gente gostaria de saber o que essa cidade francesa tem em comum com Contagem. Quais são os desafios em comum das duas cidades? Sim, muito bom dia, Cláudia. Bom dia a toda a equipe da Rádio França, a todos os franceses, enfim, todos os ouvintes. Recebam um abraço da boa gente Contagem. É com muita alegria que estamos aqui. A visita ao município de Aulnay, que tem um perfil muito parecido com a cidade de Contagem, é uma cidade que abrigava uma grande fábrica, a Peugeot Citroën, e sofreu nos últimos anos, recentemente, um processo de desindustrialização e teve que lidar com esse problema de forma muito madura. Estivemos lá para conhecer essa experiência e, basicamente, eles estão fazendo reordenamento do seu território, atraindo empresas menores, não um grande player mais, respeitando a questão ambiental, tratando isso com muita transparência e uma relação entre os governos municipal e as instâncias estaduais e federais, mas com muita transparência, sem a hipocrisia. O poder público pode se relacionar com o privado, deve se relacionar com o privado, isso é salutar para a sociedade, para a coletividade, mas desde que seja feito com transparência. Então, eles adotaram uma estratégia que eu acho que Contagem tem muito que... Também sofremos o processo de desindustrialização, há grandes plantas paradas na cidade, o que a gente precisa é da destinação correta para voltar a gerar emprego e renda para o município. Prefeito, Minas Gerais tem a maioria das prefeituras do país em estado de calamidade financeira. O senhor anunciou aqui em Paris projetos audaciosos como a extensão do metrô, a criação de escolas integrais até 2020. Será possível fazer todos esses investimentos cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal? É perfeitamente possível, desde que seja com muito planejamento e muito respeito ao dinheiro público. O que a gente está fazendo é gastar dinheiro onde as pessoas mais esperam que cheguem os benefícios. Para a prefeitura conseguir fazer esses investimentos, a gente está cortando onde era desnecessário o gasto. Então, a gente diminuiu o tamanho da máquina, estamos adotando boas práticas de governança, e foi isso que a gente propôs na campanha eleitoral, e é isso que a gente está pondo em prática, rompendo com aquela prefeitura pesada, com os cargos comissionados em excesso, para gastar onde as pessoas mais precisam, e gastando com planejamento. Então, a gente está buscando as boas práticas também no mundo. Cada vez que eu viajo, a gente copia ou tenta copiar e aperfeiçoar aquilo para a realidade brasileira e contagiense, mas, sobretudo, nessa questão da transparência e das boas práticas de governança. Não tem como a gente falar em administração pública sem fazer um link com os inúmeros escândalos de corrupção envolvendo políticos e partidos brasileiros. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que o Brasil retome o crescimento econômico, de fato, e também para conseguir conquistar novamente o otimismo e a credibilidade da população? Esse é o ponto mais grave, é a classe política voltar a ter credibilidade com a população. Eu acho que uma reforma política profunda, definitivamente e naturalmente, o Brasil já experimenta, pelo menos nos últimos anos, a punição dos responsáveis. Algo que a sociedade brasileira não via, e todo mundo achava que isso não daria cadeia, quem detém o poder não era preso, e a gente está vendo, apesar dos escândalos, que a justiça e as instituições brasileiras estão funcionando. Isso é uma resposta rápida. Agora, sem a reforma política, os erros vão continuar acontecendo e se sucedendo. A gente precisa
para dar uma resposta e resgatar a credibilidade da classe política, até porque não existe solução fora da política, pelo menos não soluções sérias. Primeiro, que os governantes passem a adotar práticas de governança e respeitem, acabem com a prática da corrupção, mas uma reforma política profunda, onde o governo volte a se aproximar da população e ganhe dela de novo um voto de confiança. O país está vivendo uma situação conturbada. A Câmara vota hoje a segunda denúncia contra o presidente Temer. O PSDB de São Paulo anunciou o governador Geraldo Alckmin como pré-candidato às eleições presidenciais. Na sua opinião, prefeito, como que fica a situação do senador Aécio Neves diante do cenário das eleições presidenciais, agora que o pedido de procedimento disciplinar foi arquivado pelo presidente do Conselho de Ética do Senado? Qual que é o cenário para 2018? O cenário de 2018 é profundamente confuso. Reiterando aqui, a sociedade brasileira está extremamente inconformada com a classe política. Então não existe uma aposta segura. Eu acho que os partidos políticos, todos eles, o meu e os demais, vão ter que encontrar quadros e discutir projetos e programas e defender isso de forma mais coletiva. Não existe salvador da pátria, ele não está no meu partido e nem fora dele. O que vai haver é a necessidade de compreender o ambiente político e a situação que a sociedade vê a política, e o ano que vem eu acho que ela vai ser muito crítica com todos os partidos. Vejo na figura do governador Geraldo Alckmin um homem de bem, um homem que tem grandes realizações no estado de São Paulo, é um bom quadro para disputar a presidência, mas sozinho ele não vai conseguir fazer isso. O senador Aécio Neves tem que responder agora ao judiciário, né? Eu defendo que ele tem um amplo direito de defesa. Se tiver culpa, tem que ser responsabilizado, banido da política. Se for inocentado, volte e reconstrua a sua popularidade. E é assim que deve ser. Eu não posso defender que a justiça puna aqueles que não são do meu partido, os meus aliados, e querer que ela proteja aqueles que estão no mesmo partido. O país precisa expurgar todos os corruptos e aqueles que cometeram, e se for o caso, comprovadamente, do senador Aécio Neves, ele também deve pagar, assim como, uma vez declarado inocente, a gente tem que tocar a vida para frente e ele continuar dando as suas contribuições. Com aproximadamente 700 mil habitantes, Contagem é o terceiro município mais importante de Minas Gerais, ficando atrás somente de Belo Horizonte e Uberlândia. Mas o município também, prefeito, tem um histórico de endividamento público bastante conhecido, sempre usado como justificativa pelas gestões anteriores para a não realização de obras. Eu gostaria de saber do senhor como é administrar uma cidade desse porte. Contagem é a segunda maior população de Minas Gerais, mas já passa a ser, a partir do ano que vem, volta a ser a segunda arrecadação. Do município. Com a crise, Betim perdeu muitos recursos e Contagem, ao que tudo indica, deve passá-lo na arrecadação. A grande dívida que a cidade tem não é do ponto de vista estrutural, financeiro, é uma dívida social imensa com sua gente. As escolas são uma verdadeira vergonha, caindo aos pedaços, especialmente da periferia. As unidades de saúde, o pavimento da cidade deve ser seguramente o pior de Minas Gerais. Em termos urbanísticos, ela é muito atrasada. Então, faltam investimentos nessas áreas e Contagem tem a capacidade de endividamento. É necessário que a gente, e esse primeiro ano foi decisivo para isso, fazer o planejamento dessas ações, buscar as fontes de recurso, né, ou no governo federal, ou nos organismos internacionais bilaterais, para que a gente tenha um dinheiro ao custo barato para fazer esses investimentos, ou pelo menos parte deles em termos de infraestrutura e reorganização dessa esfera social, o mais rapidamente possível e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada, prefeito Alex. O RFI Convida recebeu o prefeito da cidade mineira de Contagem, Alex de Freitas, que veio a Paris a convite da Universidade Sorbonne.